comigo, o olho em você, o sonho comigo, o mundo em você, o céu comigo. Dessa forma somos livres, dessa forma estamos ligados, dessa forma iniciaremos, dessa forma terminaremos, dessa forma somos livres, dessa forma estamos ligados, dessa forma iniciaremos, dessa forma terminaremos. Você em mim e eu em você, você em mim e eu em você, você em mim e eu em você, e eu em você. Convidamos agora um dos fundadores da organização Sai do Brasil, Wilton Alcântara, para um depoimento. Rendição do ego à divina presença. Fundador. Eu não tenho a habilidade lúdica do Berenstein e nem da Ada, né? Que já chega, tem que segurar. Tá vendo? Eu não tenho as habilidades, eu não sou palestrante, eu bato papo. Palestra quem faz é erudito. Eu não sou. Eu vou me perder, vocês vão ver que vai pra cá, porque acho que tenho sangue italiano. Mas vou tentar chegar ao Berenstein, que começou dizendo que tinha 40 anos, ao mesmo tempo nós estávamos juntos em 88 lá na Índia. Singularmente ele não se lembrava, mas em algum momento, né, eu fui agraciado com a bênção de tocar os pés do Avatar, e ele estava do meu lado numa hora de um darshan. Darshan é a visão da divindade. E quando eu o fiz, que levantei, o Berenstein disse para mim: olha, ele estava com a mão na sua cabeça. E aí eu gravei ele, não esqueci nunca mais, aquele lourinho que estava do meu lado. Bem, eu não sei quem marca o tempo. Opa, já tenho 10 minutos? Nem comecei a falar. Então, vamos fazer o seguinte: divida o tempo todo, divida o meu tempo em 3 etapas. Uma, eu vou homenagear algumas pessoas que são muito importantes para mim e são raízes, são fundamentos da organização Satya Sai Baba no Brasil. 2, segundo tempo, eu vou falar da minha experiência, como a Ada disse que é importante a experiência. E terceiro, o tema é a entrega do ego. E como eu estudo ego desde perdido o tempo, eu vou tentar dessecar para vocês a minha experiência com ego. Então eu vou fazer como o Marcelo: olha, estou falando do Willington, estou falando das experiências do Willington. Se eventualmente acontecer de alguém ter a mesma experiência, qualquer coincidência é mera semelhança, ou qualquer semelhança é mera coincidência. Tá? Então, o porquê que eu vou falar nesses primeiros minutos? Eu sempre abro o que eu faço com
o Sai Gaia. Tudo que eu faço, inclusive em canais, eu abro sempre com o Gaia. Mas eu estava com uma dúvida, aquela dúvida que todos relataram aqui. Será que dá para mim fazer o Sagaia? Será que não dá? Afinal, é Índia, estava lá na dúvida. Aí a Adinha chega, estipulou uma fotografia e tal. E a fotografia veio para mim. E quando ela chegou na minha mão, essa daqui, Sai Baba está com o dedinho. Como é que eu faço, meu Deus? Eu tenho que ficar. Pronto. Aí Sai Baba estava com esse dedinho assim. Aí eu voei. Por quê? Na minha primeira interview, quer dizer, entrevista com Sai Baba, em 10 de janeiro de 1988, ele me deu um cascudo aqui. E quando eu, que era alopradão, virei achando que alguém tinha sido muito grosseiro e me dar um cascudo num ambiente sagrado, ele estava, né, ele era baixinho, estava assim para mim, dizendo: cale a sua mente. Quando eu vi essa foto assim, que estava naquela dúvida se deveria ou não fazer o Gaia, eu percebi que ele dizia: cale a sua mente. Aí quando eu virei a foto, estava o quê? O Sai Gaia que eu queria fazer. Aí. Então, quando você se relaciona com Deus, quando nós estamos na conexão, todos os indícios são muito importantes para lhe revelar que você está na conexão com Ele. Então eu vou fazer o Sai Gaia. E onde é o microfone? É que eu tenho uma voz muito alta, daqui a pouco vocês não vão aguentar. Outro indício, esse foi um. O outro indício foi que chegou uma senhora muito simpática, eu e Verônica, e ela disse: Willington, eu me lembro de você, e nós estávamos num congresso em Minas Gerais, e você e o professor Hermógenes, meu pai de coração espiritual, eu fui órfão em Garotinho, e fui acolhido por ele num colégio militar. Eu sozinho, né, minha mãe não podia ir comigo, tinha atividade, e naquele tempo criança podia sair sozinho de casa. Então meu pai e eu o tratava assim, e ele tratava assim, e a esposa dele chegou a dizer para minha mãe que ela que era minha mãe, e não. Aí minha mãe disse: Bem, o indício foi que ela disse que nós estávamos juntos nesse seminário, e nós estávamos numa mesa redonda. Eu sei que eu estava com ele, mas não me lembro direito o que nós tínhamos que fazer. Sei que ela disse para mim: você não se lembra não que ele dava tapinha no seu rosto? Ele era muito amoroso comigo. Aí eu disse: fiquei me lembrando. Logo depois quem veio? O meu sobrinho. Aí o meu sobrinho, aí eu começo a pensar no meu pai, começo a admirar o pastrado. O professor Hermógenes inunda o meu coração de amor. E depois a minha irmã Ana Maria, eu encontro. Então não tinha jeito, não era mais indício, era uma realidade.
eu não podia deixar de citar para vocês que o meu pai, né, o professor Hermógenes, foi quem Saibaba escolheu para trazer para o Brasil a organização Satya Sai, ou seja, não só a organização, mas a sua mensagem, as suas atividades, enfim, tudo aquilo. E a minha história então começa exatamente dessa forma, e eu então estou homenageando o meu pai e também a minha mãe, né, Maria do Carmo, que me tratava extremamente amorosa, cuidava muito de mim, era muito exigente, rigorosa pra caramba, era esposa dele, né? Mas ficava em cima de mim, que era filho dela. E estou homenageando na pessoa da minha irmã Ana Maria, que eu não sei onde ela está aí, e no meu, está lá, a minha irmã, e no meu sobrinho, a presença do meu pai, né, que consciência não desintegra, que a gente chama consciência de espírito. Consciência não se desintegra, permanece eterna, transita por milhões, olha uma afirmação que eu estou fazendo, transita por milhões de encarnação, para nós que adotamos essa corrente que é reencarnacionista. Então eu estou falando isso bem, respeitando naturalmente os irmãos e irmãs que estão presentes, que não aceitam isso. Mas para quem tem essa visão, são milhões, não é 10 encarnações, 15, não, nós viemos gramando desde mineral. É um processo evolutivo que a consciência suprema, ela se individualiza em todo esse processo. Ela permeia. Quando a gente estuda as mensagens do Swami, ele expressamente diz: permeia tudo no universo. Tudo inclui minerais, vegetais, seres humanos, anjos e outros seres que são de outras dimensões. Então, feita essa homenagem, aí eu vou dizer igual Marcelo, agora tem que fazer assim, a gente tem que conseguir sintetizar os nossos 40 anos. Bem, eu conheci Saibaba em 1985, eu tinha 46 anos, fazem 38 anos. Então, se alguém calcular aí, vai dizer, o cara é velhinho mesmo. Enxuto ainda e tal. Daí eu estou tentando ser arada. Bonito. Bem, veja como ele surge na minha vida. Bem, primeiro, eu não me identificava como Shiva. Desde criança, que é onde eu ia e que encontrava pessoas espíritas kardecistas, pessoas que seguiam religião afro-brasileiras e que eram videntes, e pessoas que eram cristãs de outras religiões, mas que também tinham dom de vidente, que diziam, como eu era um menino, tinha sempre um velhinho que tomava conta de mim. Só que eu não sabia que era esse velhinho. Eles descreviam, mas olha lá do Oriente, aí eu achava que tinha um turbano logo. E para nós, da minha geração, quando falava em indiano, a gente achava que tinha turbano. Então ele estava comigo, me acompanhava, e eu vim saber que era Shirdi depois de conhecer Satya, porque é a mesma consciência plena, suprema, encarnada, e fez questão eu acredito, de explicitar isso de uma clareza muito grande, se fosse aplachante, nas mensagens dele, ele expressamente deixou claro que ele ocupou o corpo de Shirdi Saibaba. Não, até as mensagens são idênticas. Então vejam, eu tinha uma ligação com o tal velhinho que eu não sabia quem era. Aí chega em 95, o meu pai foi à Índia, ele sempre levava todos os anos grupos de devotos à Índia, ou de não devotos, pessoas que ainda não o conheciam. E em 1985,
tive duas fases muito difíceis da minha vida, né? Quando eu fiquei órfão, que foi na data do meu aniversário, quando eu fiz 10 anos, fiquei órfão de pai, e a outra fase muito difícil foi essa, em que eu fiz uma opção errada na vida e paguei um preço caríssimo que fazia parte então da minha estrutura evolutiva. Eu tinha que aprender daquela maneira, e a gente às vezes aprende da maneira mais dura, que é para nos despertar. Então eu vinha, dava coice até em sombra na parede, né? Eu vinha, e quando eu fui pegar um ônibus parou na minha frente, salta do ônibus, meu pai e minha mãe, e ele já foi, né? Me abracei a ele, ele já foi logo me dizendo: Willington, eu vim da Índia e meu filho, eu estava com Sai-Baba e eu fiquei com cara de tacho. Eu não sei como é cara de tacho, mas eu estava com essa tal cara de tacho. Por quê? Porque ele disse: você não conhece Sai-Baba, meu filho? Eu perdeu a encarnação. Você está muito atrasado. Ele dizer isso para um cara que vinha desde os 13 anos envolvido, estudando o que eu estudava pra caramba, né? Eu gostava de estudar a mente humana, e principalmente CIDs, essas coisas me interessavam muito. E eu e meu pai estávamos em escolas de parapsicologia. Ele também gostava, ele era curioso, gostava de perceber fenômenos, tanto que ele teve dificuldade de aceitar Sai-Baba como alguém que era diferenciado, porque no Brasil o que tinha de pessoas fazendo, ele diz isso na introdução ao Homem dos Milagres. Então, veja, ele diz isso, eu olhei e disse: mas meu pai tão carinhoso, disse que eu já perdi a encarnação assim, só que eu não conheço quem é esse cara tão importante. Porque para mim, que lia muito, que fuçava na biblioteca, que tinha lido a Índia Secreta, eu achava que sabia quem eram todos os grandes gurus. Então, fui para casa, e aí ele disse assim para mim: daqui a pouco, daqui a 1 hora, eu estou lá na escola de parapsicologia dando a palestra sobre Sai-Baba. Já que você não sabe nada, vai lá se comigo. Aí eu fiz assim para ele, mas dentro, não vou nada. Aquela coisa, mas não vou, né? E não fui. Só que Sai-Baba não aceitou isso. Então, naquela madrugada desse evento que eu estou lhes contando, Sai-Baba aparece no meu sonho, desse jeito aqui, com esse cabelão, com a roupa e tal. Ele surge e olha assim, eu estava ali onde está Marcelo dormindo. Aí ele olha assim para mim e fica me olhando. Aí eu: esse é Sai-Baba. Estou lhes relatando porque eu sei exatamente até hoje. Esse é Sai-Baba. Aí ele fez assim e foi embora. Aí eu disse: caramba, eu estou mesmo ferrado. Porque ele mal olhou para mim e já foi embora. Aí eu saí correndo atrás dele e estou correndo até ele. O que aconteceu comigo? Se eu nem conhecia ele, não sabia como era a aparência dele, não sabia nada a respeito nem de nada dele, e eu mesmo no sonho dizer: esse é Sai-Baba, já causou perplexidade para uma pessoa que pesquisava fenômeno psíquico como eu, que vivia feito um rato pesquisando fenômeno psíquico. Eu não sabia nem que eu era famoso. A Regina que disse: olha, cara, tu era top. Ela teve um espaço onde ela convidava pessoas que sabiam das coisas, e ela ligou para mim falar sobre anjos elementais, e eu, em vez de falar sobre anjos elementais, disse para ela que eu falava sobre Sai-Baba. É uma história que depois ela conta para você. Mas eu não sabia que eu era um cara que estava no mercado. Eu era muito fechado, só andava de branco, não falava com quase ninguém, vivia no silêncio, só fazendo pesquisa interna e externa. Bom, eu acordei, levantei, fui ao trabalho, depois deu a hora do almoço, eu corri para o restaurante vegetariano, aonde o meu pai, depois da parte da manhã da academia, ele se dirigia
com a minha mãe para almoçar lá, era uma mesa comprida, aqueles escurinhos, ficava aquele monte de alunos da academia e professor, todo mundo queria ouvir. Então eu fui correndo para lá, mas não era para almoçar, era para dizer para ele que eu tinha sonhado com o tal de Saibaba. Na vinda eu passei pela Cinelândia, e na Cinelândia tinha uma feira de livros. E no estande da editora Record estava o livro O Homem dos Milagres. Eu via passando, olhei, é o cara! Comprei o livro. Aí fiquei mais perplexo. Ele tinha certeza que aquela fotografia daquele homem era aquele homem que vinha no meu sonho. Aí foi todo feliz, né? Cheguei no restaurante, o meu pai estava sentado. Aí, a todo apressado, cortei a conversa dele com o olha, tem um negócio para lhe dizer. Sonhei com o Saibaba. E ele vira para mim, ele era muito brincalhão, ele era demais, mas ele não brincou, mas disse para mim assim: ninguém sonha com Saibaba. Ora, para mim, que vinha de arte marcial, que era belicoso pra caramba, e meu pai extremamente amoroso, dizia na frente de todo mundo que eu não sonhei, eu fui um pouco grosseiro, eu disse: o sonho é meu, como é que o senhor vai dizer que eu não sonhei? Aí meu pai me olhou assim, com um olhar muito carinhoso, e depois fez uma cara, sabe, uma cara de menino chorão, e disse assim: puxa, eu conheço o Saibaba há tanto tempo e eu nunca sonhei com ele, e você não sabe nada dele, ele já... Aí ele continuou: ninguém sonha com o Saibaba, meu filho, porque ele mesmo diz que não é sonho, é a presença real dele, e você não sabe nada dele, e ele vai para você e não vem para mim? Aí eu olhei para minha mãe, ela estava emocionada, que ela gostava muito de mim, tinha lágrimas nos olhos, e disse assim para mim: olha, filho, nós vamos fundar um centro Saibaba, e eu sei que você é advogado, naquela época eu não exercia essa profissão, e ela disse: você vai fazer o primeiro estatuto do centro. Aí eu pensei: não conheço o cara, mal vi e já fizeram o trabalho. Estou falando assim porque, como ela disse, o jogo da mente, né? Os pensamentos que surgem não estão no nosso controle, estamos reagindo aos eventos externos. Bem, aí já apontou ali os 10 minutos. Aí eu vou pular. Feito isso, uma moça que tinha ligado para mim para fazer uma palestra sobre ocultismo, sobre hermetismo, que eu disse para ela que não faria tal palestra porque... E ela tinha um espaço maravilhoso, e foi lá nesse primeiro espaço que nós demos as primeiras aulas de educação em valores humanos. A dona Ofelina, que eu também reverencio aqui, que foi a primeira pessoa no Brasil a dar aulas de valores humanos. Ela estava no México, então ela tinha estado na Índia, Saibaba tinha curado o câncer que ela tinha no corpo, enfim, então é uma história grande. Essa senhora, e foi nesse espaço, essa pessoa, que eu não vou lhes dizer quem é. Essa pessoa um dia virou para mim e disse: Willington, tempo depois, ela diz assim: Willington, eu fiz o seu horóscopo. Eu disse: olha, eu nem pedi, não dei a ela a data de aniversário. Aí a tal pessoa disse assim: mas eu vou só falar para você o seguinte, eu não sei a linguagem astrológica, não sei mesmo. Não eram duas coisas que nunca me interessaram na vida: extraterreno, disco voador e negócio de astrologia, porque eu só gostava de fuçar a mente humana. Até hoje ainda gosto. Inclusive durante 20 anos eu fui psicoterapeuta. Bom, aí o que acontece? Ela diz para mim: as conjunções, sei lá como é que se diz, na linguagem astrológica e tal deles, indicam que se você ficar no Brasil, isso em 87, você vai ter um acidente que é muito
Na verdade, ela quis dizer que eu poderia morrer, mas ela está pior daqui. Eu disse, então vou para a Argentina. Na Argentina você também vai sofrer esse acidente. Eu vou para o Peru, também vai sofrer esse acidente. Mas eu posso estar na América do Sul, não pode. Eu disse, então, eu não gostava muito. Então eu vou para os Estados Unidos, também lá. Então eu vou para a Ásia. Ela disse, para a Ásia já dá. Para a Índia, lá. Olha quem me levou para a Índia, porque, embora nessas alturas, em 88, eu já era presidente interino, porque o presidente era Luiz Coutinho Alves, mas sofreu um infarto na frente do altar. E eu fui presidente interino do centro e presidente interino da primeira diretoria da Organização Satyasai do Brasil. Eu e o Aloysio, com o Globo Destino e Leonardo, fundamos a organização, que é essa daqui. Então eu participei da primeira diretoria durante o período em que o Aloysio estava se recuperando o problema dele do coração, porque eu não quis que ele saísse. Ele deu o coração que eu não fica, sai para achei que tudo e tal. Bem, aí eu rapidinho fui à Índia em 88, em função dessa dica da e cheguei lá no dia 10, cheguei antes, a Heloísa também estava, a Heloísa Quintega, e no dia 10 de fevereiro nós tivemos uma interview com o Sai Baba. Foi nesse interview que eu não tinha experiência nenhuma com ele, zero experiência, né? Lá no Acha, eu já fazendo palestra, eu já estava difundindo, porque o meu pai era muito convidado. Ninguém no Brasil sabia, muito pouca informação sobre Sai Baba. Então meu pai era muito convidado, como ele não podia estar em 3 lugares, 4 ao mesmo tempo, ele dizia, vai você, William. Então eu tive que ir a toque de caixa passar, né, as mensagens do jeito que elas vinham e tal. Então, quando eu cheguei em 88, que nós fomos chamados ao Acha para interview, na hora da interview, olha, o que eu vou lhes revelar é minha experiência pessoal em 1988. Pode ser que depois, antes de Sai Baba ter fechado o corpo, tenha sido diferente. Mas em 88 não era. E até 93, quando eu fui a outra vez, 90, 93 não era. Se você fosse para um interview, quando dizia, nós ficávamos na varanda aguardando o Sai Baba fazer o darshan, quando ele mandava, todo mundo corriam para a sala. Eu estou lhes dizendo a verdade. Era um corre para a sala. Não sei se entre vocês lá, mas era assim. Sim. E se tivesse um, então, quando você olhasse, ele já estava lá. Então eu não tinha essa prática e eu vinha muito disciplinado, porque eu estudei no colégio militar, na escola. Então eu seguia rigorosamente, eu não podia sair correndo, não ia fazer nada disso. Então eu fui o último. Então quando eu cheguei na sala, a sala já estava lá cheia, né, dos brasileiros e estrangeiros que haviam sido convidados. Fiquei na porta, eu era o último. E foi na porta, eu estava lá distraído, pensando, puxa vida, perdeu uma grande oportunidade de sentar lá perto dele, na cadeira dele. Aí ele viu um cascudo no Sahasrara, né, nesse chakra. Ele assim, toque! Aí, meu leão, quem fez isso no ambiente sagrado? Quando eu viro o rosto, aí está, né, aqui, ele fui rindo, só que aqui está sério, mas ele ria para mim bem. Eu sou alto, ele não sou o Carlos Henrique, o Carlos Henrique é maior que eu, mas ele fez assim para mim. E foi lá, sentou na cadeira dele um tempinho, e depois, sem começar a entrevista, ele voltou de novo. Quando voltou, chegou no meu rosto, aí foi embora para outra sala, mas saiu. Aí uma senhora portuguesa disse para mim assim, como eu queria ser você, apanhaste em êxtase. Eu não sei se ela achou que eu apanhei em êxtase. Eu não entendia nada, né? Porque ele está aqui, é arte, é da cultura indiana, né? De afeto isso, né? São gestos afetivos.
O cascudo não foi afetivo, foi para abrir o meu chakra e abaixar aquela bruxaria toda, arrancar todo o acervo que eu tinha de druida, sei lá o que mais, todas aquelas diversas reencarnações que eu estava fazendo alguma coisa por aí, né? E ele tirou e eu fiquei então muito mais amável, muito mais amoroso. Eu agarro todo mundo me agarra. Eu era sempre fechado, ninguém se aproximava muito. E aí acontece um fato, para mim, excepcional. Porque todos me diziam, é muito difícil tocar os pés de lótus do Avatar. Porque os pés de lótus do Avatar transformam. Os pés de lótus do Avatar é a energia cósmica, é Shiva Nataraja ali. Era uma coisa assim. Aí, como eu era o último da sala, Sai Baba, alguém chegou e disse, olha, tem que se transferir para outra sala. Quando falou para se transferir para outra sala, aí eu já não era mais novo. Eu saí correndo e sentei na frente da cadeira dele e onde tinha a almofadinha que ele botava os pés. Aí o pessoal chegou, não sei como é que eles se acondicionaram, mas eu estava ali. Aí quando a mente, você sabe o que é, né? Tem todo tipo de pensamento, roupa, desejo, tinha tudo, né? Quando ele foi sentar, eu coloquei os pés. Ele ficou, eu acho, 3 encarnações com os pés na minha mão. Foi muito tempo e me escrevia com o dedão do pé na minha mão alguma coisa, eu não sei, eu quis dizer o que era. O pé dele, nem a minha filha, quando nasceu, tinha um pé tão fino. E ele andava, Marcelo, como é que era o areal lá? A gente ficava com casco. Nós mesmo com sandália havaiana, o ashram era uma areia brilhante, mas escaldante. O nosso pé em sandália havaiana ainda ficava com o casco. Sai descalço, na boa. Tanto que eu peguei naquela coisa do ego, né? Toda vez que ele passava, parava na minha frente, quando ele saiu, já levava um saco de plástico. Por isso que calçado. Eu acho que ia ficar um buracão, todo mundo que pegava. Os indianos pulavam em cima da gente para pegar as areias, onde o Avatar pisava. Quando eu fiquei ali, então tive essa experiência. Foram muitas as experiências que eu tive com o Sai Baba, inclusive para encerrar em 88, ele mudou para Whitefield, aí o meu. Bem, aí, só para encerrar, em 88 ele mudou para Whitefield e eu também fui para Whitefield e não pude ficar, porque, como disse o Marcelo, tinha muito poucos locais para se hospedar, as pessoas, os devotos, e eu fiquei num hotel que eu acho que o nome era Calva, não sei direito, e todos os dias, eu fiquei ainda mais uma semana, todos os dias, aí estava meu pai, de Valdo Franco, e todos os dias eu vinha até o ashram. E naquela época nos informavam que para sair do ashram era legal se pedir a Sai Baba que se a gente tinha permissão para sair do ashram. Eu fiz um bilhete e como eu não caí na fila da frente, mas o meu pai estava na primeira fila do Divaldo Franco, eu entreguei o bilhete a meu pai. E quando Sai Baba veio, que ele deu o bilhete, Sai Baba nem abriu o bilhete. Pegou na mão e disse assim, diga, ele pode ir. Tá, pessoal? Eu me despedi depois do Divaldo Franco, que também disse que a guia dele lá também estava dizendo que estava tudo bem, né? Já o Avatar tinha dito que eu podia ir. Pegamos o automóvel com o mesmo motorista que durante uma semana nos deixava no ashram e nos levava para o hotel. Quando nós entramos no carro, o motorista deu a partida, ele entrou num estado de catalepsia, ficou assim, o olho arregalado, a mão assim dura, o pé no acelerador e o carro saiu do valor. Então a astróloga tinha razão, que a gente ia morrer do desastre, e o carro ia assim, ó, na estrada que vai, eu acho, de Whitefield, até uma estrada maior, grande, que o volume de carro não parava,
certamente, se a gente entrasse naquela estrada, nosso carro seria estraçalhado. E enquanto o motorista ia fazendo assim, N acontecimentos rápidos aconteceram, as moças, eram duas senhoras que estavam comigo, uma eu gostava, a filha dela que era de Argentina, nascida no Ushuaia, ficavam, vamos sair, diga para ele, para parar o carro. Aí eu disse, stop the car. O carro assim, stop the car, não adiantava nada. E quando chegou, que a gente ia atravessar essa via principal, em que nós deixaríamos de existir no corpo, tinham umas latas e marcava, entrava carro para cá, saía carro para cá, eles botaram umas latas de óleo, e o carro subiu na lata de óleo, foi travando as rodas, e parou aonde? E quando as pessoas indianas que estavam lá correram para o carro, que abriram, o motorista caiu na rua, as duas saíram correndo, e eu fiquei olhando, saí, o carro também. E me lembrei que eu não tinha morrido, né, que eu estava ali. Que Saibaba tinha me poupado, depois ele me poupou mais 2 vezes. Muito obrigado. E depois eu vou programa ela do Avatar, que eu tenho lives dizendo assim, a raposa e o ego, onde eu disseco o ego. Onde eles saíram?